Como é a vida que você deve viver? Nós estamos falando sobre batalha espiritual e eu quero que você veja rapidamente esse vídeo que é o texto bíblico. Vamos lá. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Assim, mantenham-se firmes colocando o cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça. E calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E em cada batalha vocês precisarão do escudo da fé, e com ele poderão apagar as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em espírito em todo o tempo, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam todos atentos e perseverem na oração por todos os cristãos em todo lugar. Você que está me acompanhando em todos esses dias falando sobre batalha espiritual, o grande desafio do nosso coração é exatamente isso, entender que quais as implicações de seguirmos a Jesus e de pertencermos a Jesus. É uma vida cristã que precisa ser cultivada, e ele diz que nós estamos numa carreira cristã. E a conversão é inicial, é o processo inicial da nossa caminhada com Jesus. Então, que coisas são importantes que Deus planejou para a sua vida e a minha vida, para nós fazermos e aplicarmos todos os dias e vivermos na dimensão desses valores de Deus, e como ele está dizendo, armas de Deus, quais são, a gente está consciente disso e viver na base, no poder. Então, a gente está entendendo que está numa batalha espiritual e nós precisamos entender o que é que nós precisamos, quais são as disciplinas, que vida é essa que você e eu temos que viver cada dia, para ter certeza que nós estamos caminhando para a vitória e não estamos caminhando para a derrota na nossa vida espiritual, como muitas pessoas têm vivido e se perdido nisto. Então, como é a vida que você deve viver? Então, esse já é o terceiro sermão, então você vai ter que ver os demais para você entender, mas deixe-me dizer, os versículos 10 a 13 são muito claros sobre a necessidade de nos revestirmos da armadura de Deus, foi isso que você viu lá. Então são três coisas que eu quero colocar rapidamente para você entender. O que é preciso? Jesus está dizendo que é preciso, a palavra de Deus está dizendo, é preciso fortalecer no Senhor e no seu poder, não é sua força, não é a minha força, é a força de Deus que eu preciso conhecer. Fortalecer no Senhor e no seu poder, eu preciso depender dele para viver a vida vitoriosa. E ele fala de uma armadura, e ele fala que eu e você precisamos vestir toda a armadura de Deus se queremos enfrentar a vida e vencer. Está falando de depois de fazer tudo, então permanecer firme. Eu tenho que cumprir tudo que Deus espera e tudo que Ele preparou para mim e para você. Então o que é preciso? Agora, para que é preciso? Está muito claro. Diz que é para a gente ficar firmes contra as ciladas do diabo. Satanás arma ciladas todos os dias para você. A palavra de Deus está dizendo que ele veio para matar, roubar, ou para roubar, matar e destruir. Então ele não brinca com você. Ele, na verdade, está o tempo todo, diz que como um leão, rugindo ao nosso redor para conhecer nossos pontos sensíveis, nossas debilidades, para poder destruir a vida da gente, a vida espiritual. Ele te conhece. É perigoso ele conhecer você mais do que você mesmo. Ele sabe as suas sensibilidades, seus pontos falhos. Então ele veio para isso. Então é para a gente ficar firme contra as ciladas dele. Tem um outro, mais à frente, eu acho que ainda no versículo 11, está dizendo que nós precisamos estar preparados para resistir no dia mau.
E aí não está falando só das ciladas, são aqueles dias complicados, difíceis demais, que vêm muito mais do que as coisas normais do dia a dia, e ele diz, mesmo esse dia mal vindo sobre a sua vida, você permanecer inabalável. E é o grande problema do crente de achar que eu me converti, estou numa redoma, agora eu já sou salvo, eu tenho a igreja missionária do aeroporto para cuidar de mim, eu vou lá ouvir a mensagem do pastor, cantar, participar de algumas coisas, está bem. E ele está dizendo assim, o dia mal virá sobre todos, dias difíceis, complicados. Por isso ele fala que a água, a tempestade, as ondas bateram sobre as duas casas, tanto a construída sobre a rocha e a construída sobre a areia. As duas receberam. A grande diferença era que uma delas estava firmada sobre a rocha, que é Jesus. Então isso deixa bem claro que o dia mal virá sobre todos. E nós temos que estar preparados e sermos inabaláveis, não sermos levados pela correnteza. Então, o que é preciso? Para quê? E por que nós precisamos disso? Que é a terceira coisa. O texto está respondendo. Diz que nós estamos numa batalha espiritual. A sua vida e a minha vida não é uma vida normal mais. Ele está dizendo que a nossa luta agora não é mais contra pessoas. E nós achamos que é isto. Cada vez que acontece uma situação, precisamos abrir os nossos olhos. Cada passo que ele está dizendo, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra as forças, ele está falando principados, potestades nos ares, contra as forças espirituais do mal. Fala, irmão, você acha que pode enfrentar e viver a sua vida em vitória desse jeito que você está vivendo a sua vida, sem estar consciente da armadura de Deus? Por isso nós estamos falando de revestir da armadura de Deus, e o texto está dizendo isto. Para vivermos uma vida espiritual, são 6 peças que Deus disse e que vocês já viram comigo. Isso é só revisando com vocês. Ele fala de cinto, fala de couraça, fala de calçados, fala de escudo. Ele está dizendo que o cinto é da verdade, a couraça é da justiça, calçados do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada, que é a palavra. Então, se a gente pode ir um pouquinho mais claro, ele está dizendo, a verdade é como um cinto na sua vida. A justiça é como uma couraça que protege, pensando no soldado, que protege o seu tórax, o peitoral, contra os males e todos os ataques que vêm. O evangelho são como calçados. Já imaginou ir para a guerra descalço? E a gente que anda de calçado o tempo todo, a gente não aguenta nem pisar na grama hoje, você já percebeu isso? Dependendo da grama, você tira o seu calçado e você fala, não consigo pisar. É essa a ideia, o evangelho é esse calçado que vai dar firmeza para você, aos seus pés. A fé, ele diz, é como um escudo, diz que flechas inflamáveis serão lançadas por Satanás, mas a nossa fé é como um escudo. E o escudo não era somente aquele escudo pequeno que em volta de parte do corpo. Diz que uma mãe dizia, filho, vá e lute com este escudo, vença por ele ou venha nele. Ou venha nele. A mãe estava preparada porque era um tamanho de escudo que ou ele venceu com ele, ou ele foi colocado e trazido morto, e dava para colocá-lo completamente sobre o seu escudo, ele ia ser trazido. Ele sabia que estava na guerra, e a mãe sabia que é assim que estava entregando o seu filho. A salvação é como um capacete nesta armadura, como um capacete na nossa mente, na nossa cabeça, e a palavra, ele diz, como espada do Espírito. E nós aprendemos que nos revestir de toda a armadura de Deus, primeiramente o que nós vimos no domingo passado era revestir de Cristo, porque o cinto da verdade, Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Revisão ainda, Jesus é a nossa justiça. Não é você e eu que nos tornamos justos, Ele nos tornou justo. Jesus é a nossa paz. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a nossa salvação. Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a palavra com carne e osso, a palavra de Deus com carne e osso que veio e habitou em nós, entre nós, como diz João. Então, quando você recebe a Jesus, e a primeira parte de revestir da armadura de Deus, vocês que se batizaram, vocês que se encontraram com Jesus, nós que passamos com uma experiência por Jesus, entregamos a nossa vida, o que Paulo está querendo que a gente entenda é que nós somos revestidos da verdade, da justiça, da paz, da fé, da salvação, do verbo, a palavra. Nós somos na verdade revestidos de Jesus Cristo.
Essa é a armadura, isso é espiritual. Isso não dá para você ver, isso você precisa crer e precisa levantar cada dia pensando assim: estou revestido de Cristo. E você e eu precisamos levantar cada dia e reconhecer isso na nossa vida, estar consciente disso em tudo que fazemos. Essa é a grande questão. Se você quer viver primeiramente uma vida de batalha espiritual, uma vida de vitória em Jesus, você precisa crer nisso. Eu fui revestido de Cristo e eu preciso viver revestido de Cristo cada dia. Por isso ele diz: quem de mim se alimenta, de mim viverá. Nós vivemos daquilo que nos alimentamos. A ceia cada domingo é para lembrar, cada primeiro domingo é para lembrar que Jesus é o nosso alimento. Então revestir de Jesus é andar na presença de Jesus, é ser obediente a Jesus, é amar a Jesus, é optar por Jesus. Cada dia eu estou revestido dele e todas essas coisas da armadura para a minha vida. Mas isso é o que Jesus fez por nós. E o meu passo e o seu passo foi de fazer o quê? De simplesmente receber a Jesus na nossa vida. E de crer agora e de viver na dimensão dessa realidade espiritual. Pertenço a Jesus, estou revestido dele e eu preciso constantemente me encher de Cristo. Mas então, vamos ver agora essas peças da armadura de Deus do ponto de vista da sua responsabilidade ou das implicações na sua vida e na minha vida. Primeira delas, a verdade como um cinto em nós, significa o quê? Verdade no íntimo do nosso coração. O cinto da verdade que nós devemos vestir, somos revestidos de Jesus, Jesus é a verdade, tomamos posse dele, nós pertencemos a ele, ele está em nós, mas agora isso implica o quê? Verdade no íntimo. É verdade no interior, diz que vai ser como um cinto. Você viu o cinto? Ele une as peças, ele segura as peças, ele dá sustentação à armadura. O Salmo 51, quero que você leia comigo esse versículo, diz assim: sei, bem forte, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Isso era Davi dizendo. A falta de verdade embaraça os nossos movimentos. Eu estava pensando, você já experimentou correr? Todas as vezes que eu vou andar com o Micael, eu quero ter certeza que o meu shorts, que é bom, né, você amarrá-lo, né, aqueles que amarram, não é assim? Sempre ele está numa posição certa, porque eu não quero andar e de repente perceber que ele caiu e vai para minhas pernas, além da vergonha que eu vou passar, vou levar um grande tombo. A questão é exatamente essa. O cinto tem esse sentido de amarrar. Imagina ele correndo com a armadura toda solta. Ele está dizendo, isso seria um impedimento, seria atrapalhar, possivelmente iria tropeçar, cair, se machucar ele mesmo, né? Iria se ferir, não precisaria nem o seu inimigo para isso. Ele está dizendo que a verdade, que a sinceridade na sua vida e na minha vida, que é lá interiormente, ela vai nos dar liberdade e vai nos ajudar a viver com liberdade. Eu estava pensando em pelo menos 3 coisas sobre sinceridade. Primeiramente, a sinceridade com Deus. Davi, no Salmo 32, ele está dizendo assim: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se definharam. Ele diz, eu fui ficando doente, eu fui virando osso e pele, porque eu calei os meus pecados. Eu não fui sincero para com Deus. E era o pecado que ele tinha feito. Vocês lembram o que ele fez? Ele devia ir para a guerra, não foi para a guerra, e do seu espaço lá, né, alto, olhando do seu palácio, de repente ele vê a mulher de um dos seus soldados tomando banho, e o que ele faz é que manda trazer aquela mulher, ele se deita com ela, e não esperava que ela engravidasse, ela engravidou, ele manda, você conhece a história, traz ele de volta da guerra, vem passar em casa, fica aí com a sua família, você não precisa sofrer. Ele falou, o que está acontecendo? E você conhece a armação. Como ele não conseguiu enganar ele, para ele dormir com a sua esposa, para justificar a gravidez, ele manda de volta com uma carta dizendo, põe ele, falando para o seu general, e ele mesmo levou a carta, põe ele no pior lugar, para que ele seja, que acertem ele, e ele morra, e ele não volte para casa. E é isso que aconteceu, ele morreu. E Davi fica com essa mulher, com Batseba. E o que acontece é que você vai ver que ele não confessa a Deus, ele não muda o seu coração. Ele acha que está tudo bem, é preciso vir o profeta e dizer para ele. Aí ele cai em si. E quando ele cai em si, aí então é o Salmo 51 que ele escreve. E ele escreve dizendo para Deus olhar para o seu coração, criar um coração novo. E depois onde ele diz mais à frente, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Ele está dizendo, o Senhor não suporta uma falsa religiosidade,
Por isso que ele diz, vocês me sacrificaram tanto tempo, 40 anos no deserto, mas o seu coração não era meu. Vocês sacrificaram para os ídolos de vocês. Ele está dizendo verdade no íntimo. A primeira verdade é sonda o meu coração, Pai. Vê se o meu coração te agrada. Vê se o caminho que eu estou seguindo é o caminho do Senhor. Se não, me mostra para que eu possa mudar a minha vida. Sinceridade com Deus. Sinceridade com a gente mesmo. Algumas vezes nós nos enganamos. Nós não queremos crer que é verdade sobre nós. E nós preferimos mentir a respeito da gente. Mas a gente tem que chegar para Deus. Deus, eu sei quem eu sou. Eu não vou mentir mais para o Senhor. Eu não posso. Eu não consigo. Eu preciso da sua graça. Me ajuda. Eu não quero ser assim, nem assim para as pessoas, mentir para mim mesmo, mentir para as pessoas. Estava pensando sobre isto, quantos relacionamentos destruídos porque as pessoas viveram a mentira, quantos casamentos começaram com a mentira, continuaram com a mentira, terminaram depois num processo longo, dolorido, porque não foram verdadeiros no íntimo, no seu coração. Você e eu somos convidados a viver a verdade no nosso coração. Falando a verdade uns com os outros, verdade em amor, vivendo a verdade de Jesus. Se vocês estivermos vivendo assim, nós estamos caminhando com liberdade na vida cristã. Mas se nós não fizermos isso, nós estamos arrumando tropeços e deixando tudo solto na nossa vida e nos impedindo de caminhar com liberdade para aquilo que Jesus planejou para a gente. A segunda peça é a justiça. A justiça como uma couraça em nosso tórax, que significa retidão. A justiça aqui é retidão de caráter. Isso quer dizer que é ser leal à palavra de Deus. Agora eu conheço a Deus. Agora eu sou nova criatura. Agora eu tenho um novo padrão de vida. Isso é justiça de Deus para mim. Eu não sou justo, Deus me tornou justo. E Ele tem um novo padrão do que é certo e errado. Efésios 5, 8 a 9, eu quero que você leia comigo. Diz assim, vamos juntos? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E ele diz, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A verdade já está aí, a bondade está aí também. E ele está falando sobre justiça, como filhos da luz. Você e eu agora vivemos uma nova vida em Cristo. Por isso esse negócio, mas o meu pai era assim, eu sou italiano, eu usei muito isso. Meu avô é italiano, e eu descobri que os meus problemas com carro, que eu falei, veio do meu avô e do meu pai, as dificuldades que eles têm dentro do carro, né? Então eu falei, eu quero cura disso. Então eu estou curado, só fiquem sossegados, estou curado. Não quero pegar o carro para bater em ninguém mais, pode ficar sossegado, né? Mas eu tinha dentro de mim e não descobria por quê. E a gente, não, que sou italiano, meu avô era assim, né? E desse jeito eu aprendi, cresci, e a gente vai com isso. Mas espera lá, sou nova criatura, eu tenho um novo pai agora. Amém, irmãos? Tudo mudou. Então o que é? E essa questão de ser justo, de pensar em ser justo, é justiça com fracos, com aqueles que dependem da gente, agora é novo padrão. Antes a gente aproveitava de tudo. O Brasil é conhecido como um país do que leva vantagem em tudo. Com Cristo não leva mais vantagem. Mas não é assim. De aproveitar das pessoas, não. Justo com funcionários, justo com os negócios, ou nos negócios, justo com os amigos, justo com a família, justo com os pais. Nós estamos vivendo dias difíceis demais. E a Bíblia fala de patricidas, de matricidas. Filhos que matariam seus pais, é o que a gente está vendo. Filhos que os pais deram as suas vidas por eles, fizeram de tudo por eles. Aqueles que fizeram. E os filhos são ingratos, injustos. Eu estava vendo ontem o Carinho, o Júnior falando, não está aqui, né? Não pode falar lá, deixa lá. Isso está sendo gravado, então não é tudo que a gente pode falar, né? Deixa eu falar aqui do Walter, falando de planos, né? Planos bons o que ele estava falando, não se importa, né? Aí eu acabo entregando os planos dele para a família que está assistindo e acabou tudo, né? Então não pode, Júnior, desculpa. Eu estava no Walter ontem, a gente estava comemorando 84 anos da Terezinha. E ela estava numa alegria, feliz, porque olha que o presente que essa minha filha me deu. E depois a maneira que o Walter estava falando também da sogra. Era isto, é isto. Primeiro que a gente não faz 84 anos todos os dias, Terezinha. Que era essa saúde, né? Parabéns, depois você dá um abraço nela. Que bênção, Deus é maravilhoso, né? Estariam fazendo 2 anos atrás, 60 anos de casado, se o Paulo não estivesse lá na glória com Jesus, né? Maravilhoso, lá, logo estaremos lá.
Então, de ser justo com os pais, de amá-los, de tratá-los adequadamente, justo com Deus, é nova vida que nós temos. Então nós temos que olhar esse novo padrão, quando eu sei do que é certo fazer, mas eu não faço, esse é o problema. Nós precisamos ter certeza de que agora o novo padrão, e sabendo desse novo padrão, como eu estou vivendo, como é a minha vida hoje, como as pessoas me percebem. Porque é fácil falar que você é cristão, vamos pensar no mundo dos negócios. E aí você ser injusto com as pessoas que estão trabalhando para você. Isso não combina mais com Jesus. Você tem que repensar a sua espiritualidade. A terceira peça da armadura. Estou dando alguns exemplos, eu sei que o Espírito Santo fala muitos outros para você. Você tem a sua realidade. Terceira peça da armadura. O Evangelho como calçado em nossos pés significa prontidão, significa firmeza também. Um comentarista diz que é o conhecimento e a dependência do Evangelho que dão paz ao nosso coração. E agora conheço a palavra de Cristo. Eu conheço a Jesus. Eu conheço o que Jesus fez por mim. Isto é a minha paz. Calçados, o Evangelho da paz. Mas também fala de nossa vida estar pronta, firme, fundamentada na vida e na pessoa de Jesus. Tudo que Ele fez, por isso revestir de Cristo. Mas eu viver consciente disto. Minha vida está firmada em Cristo. E nada me demove de Cristo. Amém, irmãos? Satanás tenta enganar você através das situações difíceis, através de tantas situações, tirar você da graça de Cristo, dos seus pés firmes no Evangelho de Jesus. O Evangelho não é ficção, está falando do Filho de Deus. O Evangelho é boas novas de salvação, de uma criança que nasceu, do Filho de Deus que veio a esse mundo. Não há como conhecer a Deus, mas nós conhecemos através de Jesus, que veio aqui, nasceu numa manjedoura, viveu a sua vida, treinou os seus discípulos, nos preparou, morreu, pagou os nossos pecados, a nossa dívida, morreu por nós. Isso é o Evangelho. O centro do Evangelho é a pessoa de Cristo, é a cruz de Cristo. E Ele ressuscitou para nos dar nova vida. Então, meus pés e os seus firmes no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o quê? É o poder de Deus nas nossas vidas. É o que nos dá firmeza. Mas também, ao mesmo tempo, prontidão. Porque enquanto eu e você estamos caminhando, levando a nossa vida com Jesus, nós vamos encontrar pelo caminho pessoas que precisam da graça de Cristo. E nós precisamos, esse mesmo Evangelho da paz que nos alcançou, nós precisamos falar para as pessoas. Toda oportunidade que Deus nos dá de falar para as pessoas no caminho que Jesus veio. Jesus é Deus desejando ser amigo dele novamente. Amém, irmãos? Creia que o Evangelho são boas novas de Jesus, que morreu, que ressuscitou por você, e que são como calçados nos seus pés, para te dar firmeza espiritual, para você ir na direção do mundo, tocar o mundo com o amor de Cristo, com a graça de Cristo, com o abraço de Cristo. Creia nisso, que o Evangelho é isso na sua vida, para você viver. Quando Satanás quiser mentir, você tem Jesus para lembrá-lo todas as vezes que habita em você. Amém? Amém, irmãos? Quarta peça, a fé como escudo em nossas vidas contra as flechas inflamadas de Satanás. Diz que eles acendiam as flechas, e porque no centro do escudo havia couro, e por isso que também do outro lado aqui eles embebiam o couro para evitar isso, mas eles mandavam a flecha, e aquela flecha acesa, se ela batesse e entrasse e ela explodia ali alguma coisa naquele escudo, e ela ateava fogo por todo o escudo, logo o escudo, ele já não teria mais o escudo. Essa é a ideia de Satanás, flechas inflamadas, lançando. Ele não está brincando com você e comigo. De novo, eu não estou dizendo para você viver com medo, irmão. É para viver em alerta, para lembrar que você não está no jardim da infância. Você é um adulto, ou pelo menos deve ser um adulto espiritual, um soldado de Cristo, está na guerra. Amém, irmãos? Não estamos no jardim da infância para ficar brincando de casinha espiritual. Nós estamos aqui para entender a fé em Cristo e o que Ele tem para nós, e vivemos uma vida de vitória. E isso que Ele está dizendo. Então aqui, essas flechas, ou a fé como escudo, significa a nossa confiança em Deus, a nossa dependência total dEle. Eu disse recentemente a vocês que quando nós deixamos de confiar em Deus, a gente acaba confiando em alguma coisa. Então, por exemplo, se eu não confio em Deus, eu estou olhando para o problema, eu confio que o problema é insolúvel.
Não tem saída, isso é uma confiança. E aquilo que eu creio é o que vai acontecer na minha vida. Eu confio que não há saída, não há mais o que fazer, chega. Talvez no problema, numa situação financeira da sua empresa, da sua família. Talvez numa questão espiritual na sua vida, o pecado, você chega, não dá mais, eu não consigo. Quem sabe a sua família, o seu filho, um dependente, você não sabe o que fazer, chega, então você está dizendo, eu tenho fé que não tem saída. É isso que eu estou dizendo. Ou o seu casamento. Nós confiamos que não tem mais jeito. E fé, dependência de Deus, e Deus se agrada de quem tem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Então, fé é essa confiança, essa dependência completa de Deus, em que não importa o que acontecer, eu continuo firme. Por isso ele diz para olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Por que olhar? Em que contexto está dizendo para olhar? Porque em troca da alegria que estava proposta, ele suportou todas as coisas da vida, não foi legalzinho com ele. E mais à frente diz, você já suportou na sua luta contra o pecado, até o ponto do sangue? E ele estava lembrando de uma luta de boxe em que você vai levando pancada, que você conhece, até sangrar, e falou, você já lutou assim? Fé é isto. Então não demova da sua fé, olhe firmemente para Jesus, esse é o escudo. Leia comigo esse texto. Diz assim, vamos juntos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E se você olhar, eles chamam isso de o hall da fé, né? São os heróis da fé, quando você olha, e você pensa o que é fé? Diz que todos eles deram um bom testemunho de fé. Para mim estava legal olhar sobre a fé, até quando eu estava vendo ali no texto, que fulano venceu a guerra, venceu o leão, e venceu não sei o quê, e o que ele pediu, Deus deu, e eu falei, nossa, que legal a fé, né? Que bom, né? Aí você vê o segundo tempo da fé, você entra numa outra cela, com outras pessoas, com outras histórias, alguns que foram entregues aos leões por causa da sua fé, foram estraçalhados, alguns que se tornaram tochas humanas, as ruas de Roma acesas com cristãos sendo queimados e a turma passando para mandar um recado para os cristãos, fé. Você entende o que é fé? De novo, não é brincadeirinha de infância para a gente. Tá bom? Eu não estou falando que você está brincando, mas eu estou querendo acordar você, porque é possível que a gente fique cego e não perceba, e o desejo de Satanás é isto, que a gente fique cego e não perceba que Deus tem um projeto de vida abundante para nós, que nós temos o poder de todo o universo dentro de nós, chamado Deus Espírito Santo. Amém, irmãos? É o poder, é Deus que habita em mim e você, não há limites do poder de Deus. O Deus dos impossíveis já habita em você. Mas Satanás quer dizer todos os dias para você e para mim, você não pode, você é um coitadinho, você não consegue. E nós acreditamos nessa mentira e não tomamos parte e não tomamos posse do poder que habita em nós, da pessoa que habita em nós, que é o Espírito Santo, para vivermos essa vida totalmente de vitória que Jesus comprou para nós na cruz. Então, o que eu quero dizer, resumir aqui, nesse ponto para você aqui, a minha confiança e a sua confiança em Deus independe das circunstâncias, não é porque elas são favoráveis ou não. Na verdade, Satanás sabe que nós aprendemos assim, se o meu pai me der o presente, essa é a coisa difícil com os nossos netos, que eu digo, mas não pelos netos, é por causa da gente que é avô. Então o termômetro para mim são os pais, porque a gente que é avô, toda vez que eu sair com a Sofia, vovô, eu queria aquilo ali. Eu tenho que pensar duas vezes para não dizer, para dizer não, porque é automático eu querer fazer os desejos dela. Mas eu não posso. E nós crescemos assim com Deus. Se Deus falar não, se Deus fizer diferente do que eu planejei, então Deus não me ama. E fé, a confiança em Deus é independente dele fazer o que eu pedi para ele. Deus é maior do que tudo que eu tenho na minha vida. Então, se ele não me der alguma coisa, é porque ele tem algo melhor sempre para a minha vida. Fé é manter confiante em Deus, não demover o nosso pé, é não tirar o... Então vamos pensar numa coisa. Sua confiança em Deus, independente da situação, levanta um escudo diante da sua vida,
contra os ataques inflamados de Satanás. A sua fé levanta o escudo. Mas ao contrário, a nossa falta de fé baixa o escudo e deixa você e eu sem proteção, em risco espiritual. Então eu lembrei dos discípulos dizendo, quando eles viram Jesus, que eles não podiam fazer o que Jesus chamou homens de pequena fé, eles pediram: perdoa, Jesus, perdoa a nossa pequena fé, aumenta a nossa fé. Eu penso que a sua oração e a minha oração devia ser esta. Eu sou o primeiro, irmãos. Perdoa a minha pequena fé, Senhor. Me dá uma fé segundo o seu coração. Me dá a fé que o Senhor planejou para a minha vida. Aumenta a minha fé. A quinta peça, a salvação, como um capacete em nossa cabeça, significa esperança. Por que será que a gente precisa de proteção na nossa mente? Esperança de que é a certeza de que nós pertencemos a Jesus, é isso. Essa é a grande questão. Nós somos nova criatura, nós temos nova vida, nós temos certeza da vida eterna. Estava lendo um texto bíblico, enquanto as pessoas estão lutando, querendo fazer suas casas na Lua, em Marte, pensando como vai ser quando as coisas ficarem difíceis aqui, quando acabar a água, por causa de camada de ozônio e outras coisas que podem acontecer também, então tudo alagar, o que vai ser, como vai ser a vida aqui. Pensando nisso, o Evangelho diz assim: o Evangelho deu eternidade a todos nós. Amém, irmãos? E eternidade, além de ser qualidade de vida, é a vida eterna que nós temos, enquanto o mundo está tentando fazer os mais ricos, os mais sábios, né, os mais inteligentes, tentando fazer uma casa lá no alto, e nós estamos no alto também, uma hora a gente tem que conversar sobre isso, né? Lá no alto, em algum lugar do universo, Jesus diz: eu fui preparar lugar para vocês, pode ficar sossegado. Amém, irmãos? Essa certeza, essa esperança. Efésios 1:13, leia comigo, diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então esse é o capacete da nossa mente, do nosso coração, se a gente quiser colocar. O capacete é a proteção da sua mente, dizendo assim: você foi selado pelo Espírito Santo, você pertence a Deus, eu pertenço a Deus. Quando ele vem mentir, quando ele vem me enganar, o que protege a minha mente é essa esperança que eu tenho em Cristo. Eu sou de Jesus, então você pertence a Jesus, você foi comprado por Jesus, a sua vida, a Bíblia diz que está escondida em Cristo, você tem direito, você é filho de Deus, todos os direitos como filho de Deus você tem vida eterna. Nós já tomamos posse, diz, é a marca em mim, é um registro. Como é que você tem certeza que pertence a Deus? Jesus me selou com seu Espírito habita em mim, o Espírito testifica que eu sou, com o meu Espírito, que eu sou filho de Deus. É assim que nós vivemos. Você está entendendo que é a armadura de Jesus? Você ter a sua vida revestida de Cristo e entender agora as implicações de viver essa vida revestida. Um cristão nesse mundo cruel, num mundo de trevas, num mundo de tanto sofrimento e dor, ele vive com esperança na vida eterna. Ele vive cada dia na força, está dizendo aqui, na força e no poder de Deus. É você dizer assim: olha, eu sou salvo por Jesus, aqui não é o meu lugar. Você lembra Paulo dizendo isso? Aqui eu sou apenas forasteiro e peregrino. Ele diz: essa não é a minha pátria, a minha pátria está nos céus. Esperança é isso. No mundo nós temos aflições, mas o selo e a garantia que eu tenho no meu coração é a esperança que protege a minha mente, é o capacete da salvação. Amém, irmãos? Por último, a última peça aqui. A palavra como uma espada do Espírito em nossas mãos, significa, eu coloquei como comprometimento, mas são três coisas: conhecimento, compreensão e comprometimento. Precisamos conhecer a palavra. Depois de conhecer a palavra, compreender a palavra. Não basta saber, mas eu também preciso entendê-la e depois eu preciso comprometer com ela. Me comprometer com a palavra. Colossenses 3,16 diz assim, ele dá uma visão clara para mim do que está dizendo aqui sobre a palavra de Deus nas nossas vidas. Como deve ser? Vamos ler juntos? Habite ricamente em vocês
a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em suas orações. Para mim isso aqui é uma completa transformação da nossa espiritualidade. Isso é uma mudança completa. Isso nos livra da religiosidade, de a gente servir a Deus com as coisas que faz, para a gente servir a Deus com quem nós somos. Ele diz assim, habite ricamente, e é porque a palavra de Deus habita ricamente. Ele não só diz, ele não fala assim, leia a palavra. Esse é o grande problema. Se você for uma pessoa que lê a palavra, é uma pena, porque é mais que isso. Ele não está falando de ler a palavra. Por isso o salmista está dizendo, escondi a tua palavra no meu coração. Então não é uma leitura, puxa, já bati o cartão hoje aqui, o pastor mandou eu ler, eu fiz a leitura, inclusive li esse ano a Bíblia. Ele está dizendo, habite ricamente em vós, é no seu interior, no meu interior que a palavra de Deus tem que estar. E de que jeito? Ricamente, ricamente. E quando ela habitar ricamente, olha as transformações que vão acontecer. Nós vamos ensinar, aconselhar uns aos outros. Nós não vamos ser um porre para os outros. Tem gente que é um porre. Talvez você seja assim. Mas nós vamos ser uma bênção, porque nós vamos ensinar, aconselhar. Nossa vida está cheia do Espírito, cheia de Cristo. O que a gente tem, em vez de ser loucuras, besteiras, nós temos uma vida cheia de sabedoria. Quando você abre a boca, é sabedoria de Deus, é conselho de Deus, é transformação para a vida. Quando você canta, o seu louvor não é uma taquara rachada, e não tem a ver com a voz, é mais que isto. Quando você abre a boca, são salmos, são hinos, são cânticos espirituais, é um coração grato diante de Deus. Habite, mas isso só acontece quando a palavra de Cristo habita ricamente no seu coração. Aí então há uma mudança completa no nosso ser. Interessante que o texto vai terminar dizendo, eu acho que é o versículo 13, eu não pus aí, mas se você achar em algum lugar o versículo, pode até puxar o sermão anterior, ele está terminando dizendo, mas você tem aí, você pode ver, está terminando dizendo, termine tudo isso com oração. Você pega toda a armadura de Deus, você colocou as 6 peças da armadura de Deus, e parece que diz assim, que cada coisa das peças da armadura de Deus vão ser permeadas por uma vida de oração. Oração, que é nada mais do que o relacionamento com Deus, diálogo com Deus, dependência de Deus. Ele diz, orando por vocês, tendo uma vida de oração, orando por todos os santos. Essa é a questão. Eu fico preocupado algumas vezes, irmãos, porque nós temos um momento de oração. Essa liturgia aqui não é uma fabricação. Quando o povo lá no passado queria terminar com o efeito do cristianismo, eles tinham que terminar com a liturgia, porque a liturgia deles era uma liturgia de tal forma que levava para a presença de Deus, que é o que é aqui. Não é com outras coisas que eles tinham que terminar, é conseguir acabar com a liturgia, essa organização de culto que nós temos, de louvor, de oração, de pregação, de ceia. É um projeto de Deus para fortalecer a sua vida e a minha vida. Então eu tenho preocupação que quando nós falamos de oração, a gente não ora, você já ouviu, eu vou repetir isto, porque é verdade, nós já não oramos nem para almoçar mais, nem agradecemos por alimento. Quantos sentam à mesa, quantos sentam com seus filhos, quantos dos seus filhos te veem orando, lendo a Bíblia? Você entende? Quantos da nossa família estamos vendo o marido fazer isso, a esposa fazer isto? Então a armadura de Deus, encher-se de Deus, habitar ricamente na nossa vida, ter uma vida que é espiritual, sobrenatural e não uma vida de qualquer maneira. Se a gente quiser chegar, e como eu comecei a série de sermões dizendo o seguinte, que Jesus quer que nos encontremos de pé o dia que Ele voltar, e não frustrados e não prostrados, mas de pé, olhando olho no olho de Jesus, se a gente pode dizer isto, porque eu não tenho do que me envergonhar, porque eu fui comprado e lavado no seu sangue, eu estava te esperando, esse dia não veio como ladrão na minha vida.
Como está a armadura de Deus na sua vida? Já que você entendeu agora o que é a armadura. Que nós saímos do campo do místico e fomos para o campo prático também. O místico vem a parte de você revestir-se de Cristo. Que é o que Jesus fez por você. Você não pode ver, mas sente. E pode crer na palavra. E o prático é, quais as implicações da verdade, da justiça, essas coisas que vimos na nossa vida.